Salve galera ligada ao Luz Câmera Clássico. Você já sabe de qual obra cinematográfica nós falaremos hoje. Hoje é o dia de Star Wars New Hope, ou Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, de 1977. Dirigido, roteirizado por George Lucas. George Lucas não apenas dirigiu e roteirizou, ele criou toda a saga, todo o universo por trás deste nome. Se não bastasse isso, ser tanta coisa, ele também foi o criador de uma outra saga muito interessante, Indiana Jones, que já está na 5ª parte. Guerra nas Estrelas é amplamente considerado um mega filme de ficção científica, aventura, fantasia. É um clássico não somente por sua qualidade cinematográfica, mas também por ter tido uma influência gigantesca em inúmeros setores de nossa sociedade, em toda a cultura pop. Uma grande influência cultural com personagens míticos, icônicos, célebres e uma narrativa atemporal. Porque tem gente que fala assim, é filme de ficção, é filme de fantasia. Por trás tem uma história poderosa que serve para todas as épocas. Depois que eu percebi isso aí, Star Wars se tornou algo muito mais poderoso. No elenco então temos Mark Hamill, no papel de Luke Skywalker, Carrie Fisher, no papel de Princesa Leia, Harrison Ford, no papel de Han Solo, Peter Mayhew, no papel de Chewbacca, um dos personagens mais conhecidos, o lendário ator Alec Guinness, no papel do mestre sábio Obi-Wan Kenobi, outro grande e lendário ator Peter Cushing, no papel de Grant Harkin, Kenny Baker, de 1,12 m, no papel de R2-D2, Anthony Daniels, no papel do C-3PO, o gigante fisiculturista David Prowse, no papel do lendário Darth Vader. David Prowse ele interpreta a parte física, o físico do personagem. A voz é interpretada pelo lendário ator James Earl Jones, que fazia a voz do Mufasa no filme Rei Leão. 2 atores num personagem só, a voz e o corpo. Vamos à sinopse. Princesa Leia é mantida refém pelas forças imperiais. Essas forças são comandadas pelo Darth Vader. As forças imperiais estão construindo uma Estrela da Morte. É um artefato gigantesco de guerra que tem a capacidade de destruir planetas. Lembra um planeta mesmo. A Estrela da Morte lembra um grande planeta. A Princesa Leia, ela representa os rebeldes, que é o grupo que está tentando enfrentar o exército liderado por Darth Vader. E ela coloca os planos desses rebeldes para destruir a Estrela da Morte dentro do robozinho R2-D2 e manda ele para algum canto do universo. Quem encontra esse robozinho é Luke Skywalker. Depois o Luke Skywalker encontra o sábio mestre espadachim Obi-Wan Kenobi e todos eles, juntamente com Han Solo, vão tentar resgatar a Princesa Leia. Star Wars de 1977 foi o segundo blockbuster da história. O primeiro filme a ultrapassar a casa dos 100 milhões de dólares. Esse filme redefiniu o cinema e criou um novo padrão para a quantia de grana que os filmes podiam arrecadar. E o impacto cultural gigantesco. Quem não gosta de cinemas, esse Assim, não. é sim. Estabeleceu um novo tipo de efeitos especiais para a época, utilizando miniaturas, utilizando efeitos de câmera, criando a ilusão de que as espaçonaves voavam, entravam em batalhas intergalácticas. Extraordinary motion picture of all time, Star Wars. Here's where the fun begins. Foi o ponto de partida para um universo expandido, uma realidade que ultrapassa as telas de cinema. Além dos filmes, porque Star Wars deu início a muitas obras cinematográficas, séries, HQs, desenhos, brinquedos, jogos, livros. Star Wars foi influenciado por outras obras, dentre as quais Flash Gordon, Buck Rogers no século 25, filmes de faroeste, filmes de samurais, por exemplo, A Fortaleza Escondida, do mestre japonês Akira Kurosawa. Obras como Duna, de Frank Herbert, conceitos da jornada do herói, do especialista em mitologia Joseph Campbell, nós vamos falar um pouquinho sobre isso depois. Os personagens se tornaram icônicos, todos eles se tornaram uma referência, todos eles são muito conhecidos, existe uma legião gigantesca de pessoas que amam a saga, que se tornou uma saga. Mas Darth Vader é a figura central. O filme, se você pegar toda a história Star Wars, o centro é o nascimento, o surgimento, a entrada no lado obscuro e etc.
do Darth Vader. Ele é braço direito do Imperador. Ele coordena toda a frota imperial, que é o exército que está por trás de tudo isso, comandantes, generais e tudo mais. E ele, nesse filme, ele caça os rebeldes. A Leia, os Han Solo, todo mundo que está dentro da chamada Aliança Rebelde. A Aliança Rebelde é os que estão contra o Imperador e o Darth Vader. Ele consegue interceptar a Princesa Leia e tenta descobrir onde está a base rebelde e onde estão os planos para destruir a Estrela da Morte. Darth Vader enfrentará o seu antigo mentor. A sua jornada vai sendo explorada em outros filmes, que, aliás, eu recomendo. Contamos 30 naves rebeldes, mas são tão pequenas que desviam dos turbo-lasers. Vamos destruir aquelas naves, uma por uma. Quero todos trabalhando nisso. Esse filme, Star Wars New Hope, ou Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança, ele é chamado de episódio 4. É esquisito isso. A saga começou em 77 com o episódio número 4. Anos depois, nós descobrimos as razões. O George Lucas, ele escreveu toda a saga. Ele tinha toda a história na cabeça. Só que na época ele não tinha tecnologia necessária para fazer o que ele tinha imaginado, o que ele tinha pensado pro episódio 1, episódio 2, episódio 3. Então, posteriormente, ele foi fazendo os filmes. Tanto que o episódio 1, A Ameaça Fantasma, o episódio 2, O Ataque dos Clones, o episódio 3, A Vingança dos Sith, que é a trilogia inicial, ele lançou 2 décadas depois, quase. Pouco mais de 2 décadas depois. Por mais que ele conseguiu inovar nos efeitos especiais, ele pensou tanta coisa que pro primeiro, segundo, terceiro não tinha sido suficiente. Então ele teve essa ideia genial. E Darth Vader, ele, interpretado corporalmente por David Prowse, ele mostra toda a sua força, o seu poder, sua habilidade ao longo da saga. No filme Uma Nova Esperança, ainda não muito. Você percebe a presença, a autoridade, o poder de liderar, de comandar. Você percebe um pouco alguns poderes que ele tem, habilidades que ele tem para pilotar aeronaves, mas só em outros episódios que surgirão logo depois, que nós veremos toda a força dele, o poder dele, também no universo expandido, em HQs, em séries, e assim por diante. A série, por exemplo, como Kenobi, que passou algum tempo atrás, muito boa a série, destaco essa, mas tem tantas outras para você assistir, que vão explicando outras coisas que a saga cinematográfica não responde. Então, através de HQ, séries, algumas coisas que ficam em aberto, eles vão respondendo lá. E aí, quando surge um novo filme no cinema, eles meio que tem que embarcar nisso aí que foi surgindo no universo expandido. Algumas curiosidades. O filme Guerra nas Estrelas, ele segue o padrão da jornada do herói. Jornada do herói é onde o protagonista, no caso, Luke Skywalker, vai passando por diversas etapas, incluindo o chamado, né? Tem aí o lance de ser chamado para uma missão, né? Chamado para uma aventura. Tem um momento de negação, né? É chamado, não aceita, tenta argumentar por várias razões. Mentores que o cercam para tentar orientá-lo. A travessia que vai acontecendo, a jornada difícil que vai acontecendo fora e dentro do personagem, as recompensas e o retorno e a adesão a essa aventura, a essa missão. Ou seja, é um mito universal, né, de um personagem que passa vários perrengues, que passa várias situações complicadas, ele cai, ele levanta, ele chega onde ele gostaria de chegar, ou onde algum mentor o colocou. Nós temos esse tipo de história num monte de personagem. Então, Luke Skywalker é um, Rocky é outro, vários personagens japoneses que passam por um treinamento intensivo para que se tornem melhores em alguma determinada área, sofrem um perrengue danado, adquirem uma resiliência muito forte. É a jornada do herói. Esse personagem está dentro de muitos outros, em filmes, livros, séries, HQs, onde você imaginar. O personagem do mestre Jedi Yoda foi inspirado no Einstein, o físico Einstein. O filme rendeu cerca de 780 milhões de dólares. 11 indicações ao Oscar, vencendo 7. Foi um arraso esse filme. Foi um arraso a quarteirões. Foi um blockbuster genuíno. Em 1978, um ano após o filme, o George Lucas pegou uma pequena propriedade que ele tinha até então e criou o Rancho Skywalker, na Califórnia. Se tornou um estúdio e um local de trabalho. Existe até hoje. Em 1975, pouco antes de Star Wars, ele tinha criado a empresa Industrial Magic and Light. É uma empresa para fazer efeitos especiais. Uma quantidade absurda de filmes desta data, até recentemente, tiveram seus efeitos especiais criados por essa empresa. É por acaso que o George Lucas é chamado de mago dos efeitos especiais. Não só ele, né? Ele e o amigão dele
Steven Spielberg. Tudo isso que eu falei faz parte da empresa Lucasfilm, que você vê no início dos filmes. A trilha sonora maravilhosa é dele. John Williams, que também foi o criador da música tema do Tubarão e tantos outros filmes ao longo da história. A famosíssima espaçonave Millennium Falcon do Han Solo, ela foi criada com sucata, pedaços de aviões, pedaços de brinquedos que tinham sido jogados fora. O deserto em Tatooine, onde está Luke Skywalker, no início da trama, foi feito na Tunísia. Os atores passaram um calor danado ali, muitas pessoas inclusive desmaiaram. Uma palavra que gira muito em torno da saga é The Force, a força. Tanto que é um dos cumprimentos que eles fazem, que a força esteja com você. A força, ela é algo que foi baseado, inspirado em filosofias orientais, em mitologia, tem algo a ver com fé, com força mental. Lógico que no filme tem um outro nível. A épica batalha que nós temos no final do filme foi feito foram usados modelos físicos, eles construíam os modelos com câmeras controladas por computador. Então, aqueles voos rasantes que as espaçonaves davam e passando por aqueles cenários eram câmeras passando por objetos físicos mesmo. Era algo inédito até então. Sem CGI, CGI você sabe o que é, aquele telão azul em que se faz tudo. Só trabalho manual e muita criatividade. O Anthony Daniels, que interpreta o robô C-3PO, ele passou um perrengue por baixo da armadura. Ele tropeçava, ele caía, ele não conseguia andar direito, até pegar o ritmo adequado foi bem complicado para ele. Aqui na minha mão tem um Darth Vader de chumbo, não sei se você consegue ver. É um Darth Vader de chumbo, eu tenho há muitos anos. Aqui do meu lado direito nós temos uma foto do Destroyer do Império. O Destroyer do Império era o quartel-general do Darth Vader e das forças imperiais. Era gigantesco, tinha centenas e centenas e centenas e centenas e centenas de quilômetros. Lá em cima, nós temos uma foto do trio Luke, Leia e Han Solo. Eu espero que você não esteja vendo esse vídeo sem curti-lo. Curta o vídeo, ative o sininho. Se você ativar o sininho, quando você estiver em qualquer lugar, quando o vídeo novo surgir, você recebe a notificação e opa, chegou um vídeo novo. Divulgue os seus stories, os seus status, grupos de amigos ou famílias, time de futebol. E não esqueça de dar uma checada no nosso Instagram. Tá aqui o Instagram. Dá uma chegada lá. Entre lá, faça parte do Instagram também. Somos uma grande família agora e unidos somos muito mais fortes. Estamos no final de mais um programa. Espero que vocês tenham gostado. Que a força esteja com vocês.